Oi, pessoal. Então, hoje aqui, nosso segundo encontro, vamos falar um pouquinho das inteligências artificiais. Lembrando que vocês vão desenvolver o trabalho em Projeto Integrador 6, né, com o uso, né, de uma inteligência artificial para a resolução de um problema logístico em uma empresa. A ideia de inteligência artificial, ela não é nova, né? Então, desde aí do surgimento de computadores que vão aí na década de 1940, a ideia já era, né, que alguma estrutura artificial imitasse a inteligência urbana, né? Então, fazendo com que o computador se aproxime, né, do cérebro humano para poder resolver e analisar questões. Então, em 1943, né, veio o primeiro modelo de neurônios artificiais, né, então um computador eletrônico ali desenvolvido pelo Turing, que está aí na foto, né, e em 1950, né, o próprio Turing ele cria o teste, né, que levou o seu nome, o teste de Turing, para identificar se uma pessoa estava lidando com uma máquina com uma pessoa real, né? Então ele propôs esse teste, colocando ali três participantes, um juiz humano, um outro humano e um computador, né? O humano e o computador responderiam a mesma questão, né? Então, na época ainda, a questão de texto, né? Então, a partir do momento que o juiz não consiga mais distinguir um do outro, então a máquina ela é aprovada, né? Ela passa no teste, então é uma inteligência artificial, né, já bastante madura. Ainda na década de 50, ali em 1956, esse termo inteligência artificial, né, começa a ser dito aí dentro do meio acadêmico para os pesquisadores, né, ganha a ficção científica, né, então, os robôs, computadores dominando o mundo, né, toda essa história. Em 1966, né, é criado então o ELISA, né, que foi o primeiro chatbot, né, a primeira ali máquina que interagia com seres humanos ainda por meio de textos, né? E em 1968, né, surge um artigo, né, científico que apresenta o termo machine learning, né, o aprendizado de máquina, que é uma das grandes bases, né, da inteligência artificial. Então, já na década de 80, né, começa a vir aí as redes neurais, né? Então, na década de 80 vem um ressurgimento e popularização dessas ideias de redes neurais, né? Se retoma aquele conceito, né, de neurônio artificial lá dos anos 40, né? E agora com muito mais força, né? Então, nós temos nesse momento computadores, né, com uma capacidade muito maior do que existia na década de 40, 50, né, e isso começa então a permitir a construção de IAs, né, ainda mais avançados do que naquela época, né. Em 1997, né, um computador da IBM, o Deep Blue, está aí na foto, que foi treinado para jogar xadrez, ele vence o campeão mundial, né, Garry Kasparov, né? Então foi aí o primeiro grande feito, né? Uma máquina vencendo, né, o campeão mundial. E nos anos 2000, né, passa a haver aí uma expansão, né, do uso da inteligência artificial analítica, né, e preditiva, né, que cruza ali uma série de dados, buscando padrões, buscando correlações, né, e fazendo então ali recomendações em relação a essas variáveis, né? Então, a grande vantagem é que essas primeiras IAs, né, já tinham capacidade, né, para tratar com um volume muito grande de dados, né? E a partir daí, então, passar a fazer rapidamente essas análises, né, que
seres humanos levariam aí horas ou dias, né, para conseguir fazer. Então, em 2017, né, o Google ele descobre uma arquitetura chamada Transformer, né, que permite que haja um processamento paralelo, ou seja, que o computador ele faça diversos processamentos, né, simultaneamente, né, de vários conjuntos de dados e depois vá cruzando esses dados e ter a parte de autoatenção, né? Ou seja, ele consegue analisar trechos por trechos, né, e buscando ali padrões a serem utilizados. E em 2022, então, um grande marco, né? Então, o lançamento, né, das inteligências artificiais chamadas conversacionais, né, com o ChatGPT. Então, veja, faz aí apenas 4 anos, né, desse lançamento e de lá para cá muito já se avançou. Então, o que as IAs têm trazido de mudança, né, para as empresas? Então, primeiro ali, a automatização de tarefas, né? Então, tarefas repetitivas, né, eu posso passar para a IA de maneira que, por meio dos parâmetros que nós informamos a ela, né, ela vai criar ali rotinas e vai executar essas tarefas. Ela vai nos ajudar na melhoria na tomada de decisões com base em dados, com a sua capacidade de cruzar, né, uma gama enorme de dados, né, num tempo extremamente curto, né, ela nos auxilia a tomar uma decisão com maior respaldo. A mudança de forma de atuação no mercado, então a própria maneira como a empresa vai agir no seu mercado consumidor, né, traçando perfis de consumidor, traçando estratégias, né, para alcançar esses consumidores, ampliar meu mercado, também, né, vem aí mudando bastante com o uso da IA. Aumento de produtividade, então nessas tarefas que nós automatizamos por meio da IA, né, tem-se obtido resultados, né, com um volume muito grande de resultados de serviços executados, né, dentro do mesmo tempo. Então, a produtividade ela ganha muito com a IA. E a outra questão é a customização no atendimento dos clientes, né? Então, as IAs elas aprendem a interpretar, né, aquilo que o cliente deseja, né, já começa a identificar um pouco a questão, né, do tom de voz do cliente, né, se ele está insatisfeito ou não, então já começa ali a trabalhar um pouco com isso e o que torna, né, esses atendimentos mais direcionados, né, para o perfil do cliente. Então, quais são os tipos de IAs? Né? Tem várias classificações, essa aqui é uma delas. Então, nós temos primeiro a IA reativa, né? Ela não tem memória, reage apenas a estímulos imediatos, né? Então, sistemas de recompensa, chatbots básicos, né? Que simplesmente vão ali, né? Ah, você é tal pessoa? Sim ou não? Né? Então, ela só vai ali reagindo às respostas que nós vamos dando a ela, né? Então, por exemplo, em logística, né, um exemplo de aplicação é uma consulta estoque, né? Ah, qual o volume de material do item X eu tenho disponível? Né? E aí ele já me traz rapidamente. Nós temos a IA com a memória limitada, né? Que vai aprender com dados passados para tomar determinadas decisões. Então nós temos aqui uma questão aqui de machine learning por trás, né? Então, está sendo muito utilizado aí, por exemplo, no desenvolvimento de carros autônomos, né, que vão analisar as trajetórias, né, qual velocidade, em que ângulo vai ter que entrar em uma determinada curva, né, em logística, né, usando isso com um sistema de previsão de demanda, né, com base em dados históricos de vendas.
aquilo que nós já fazemos normalmente, né, via de regra, digamos, uma maneira mais simples, a gente usa ali planilhas Excel, por exemplo, para criar esses modelinhos e fazer então a previsão de demanda para o próximo período. Então, essa IA já consegue trazer aí isso de uma forma muito mais rápida. A IA, né, com teoria de mente, está aí em desenvolvimento ainda, né? Então, entender emoções, intenções humanas, como eu falei, né, já estão testando esse tipo de inteligência artificial, né? E a expectativa é que em um determinado momento, por exemplo, ela vá fazer negociações, né, com fornecedores, vai ali, né, por meio dos objetivos da empresa, né, colocar termos de negociação, tentando buscar ali melhores contratos com os nossos fornecedores. E aí a autoconsciente ainda é um conceito, né, para não dizer, por enquanto, ainda uma ficção científica, né, o exterminador do futuro, né, mas é aquela IA que teria uma consciência própria, né, sabe, teria ali uma visão de sua própria consciência, e aí demanda uma série de discussões, né, de caráter ético e filosófico, né, se ela seria autoconsciente, ela é uma máquina ou já é um ser vivo, né? Então, passa a se ter aí muitas discussões a respeito desse tipo de máquina. Uma outra forma, né, é de classificar as IAs é em relação ao seu uso, né? Então, por exemplo, a IA preditiva, né, é aquela que vai analisar os dados e vai fazer uma previsão, né, vai predizer o que pode acontecer, né? Então ela vai usar ali métodos tabulários, ou seja, vai trabalhar com planilhas e com séries temporais, coisa que nós já fazemos, né, com outros tipos de ferramenta. Mas a IA, de novo, ela vai fazer isso com muito mais rapidez, né? Então, qual que é o problema, né, que se tem, por exemplo, é a questão do efeito chicote, né, que nós já estudamos aí em outras disciplinas, né, efeito chicote, aquele problema de ligado principalmente à comunicação com atraso, né, que vai ter ali o impacto na minha previsão. Né? Eu demoro muito para entender qual é a demanda real no ponto de venda e acabo distorcendo, né, a minha previsão de demanda. Ou stockout, né? Ou seja, a questão de falta de material, né, ser confundida com uma não demanda. Né? E tem aí os indicadores, né, impactados por esse tipo de inteligência, que é o OTIF, né, ou seja, o on time in full, né, a entrega dentro do prazo e completa, o giro de estoque e a acurácia de vendas, né, o quanto que eu tenho ali entre, né, a previsão de vendas, né, e o que realmente, né, foi ali vendido. O segundo tipo seria uma IA prescritiva, que vai nos trazer ali o que nós devemos fazer, né? Ou seja, ela vai trabalhar, né, com a indicação de uma determinada ação. Então, ela vai trabalhar com sistemas do tipo solver, né? Vocês já viram ali em pesquisa operacional. Então, programação linear com machine learning, né, com aprendizado de máquina, e ela vai buscar ali, né, o melhor ponto possível de operação para um determinado processo. Então, os problemas ali, custo de combustível, ociosidade de frotas, são coisas que esse tipo de IA ela vai fazer bem, né? Ela vai ali, por exemplo, buscar fazer uma melhor distribuição possível de carga pelos veículos e trazer ali, né, uma produtividade maior da nossa frota. Então, os indicadores ali, né, custo por quilômetro rodado, ocupação cúbica, né, já que eu estou falando aí de uma melhor utilização da frota, que haja pouca ociosidade na capacidade dos nossos veículos. O terceiro tipo, né, que é a autônoma, né, ou visão computacional, né, que vai trabalhar ali, né, vai fazer as suas atividades sem uma intervenção. Né? Esse é típico das redes neurais, né,
E ela vai fazer o quê? Ela vai buscar padrões a partir, né, de uma série de dados e ela vai, sem que haja ali uma supervisão, né, ela vai buscar padrões. Então, ela não trabalha com fatores estatísticos, né, como, por exemplo, a, a preditiva, né, mas ela vai tentar entender comportamentos, né, e a partir daí identificar os padrões. Né? Então, por exemplo, tempo de ciclo, né, ou tempo de espera, né, de um determinado item, né, qual que é a taxa de erro na separação de produtos. Então, ela vai buscar aí trabalhar dessa maneira. E a IA generativa, né, criação e síntese de conteúdo, que é com o que vocês vão trabalhar, né? Também chamados aí de transformers, né, são as LLMs, que vão trazer, né, análises e modelos, né, de acordo com aquilo que nós solicitamos. Então, por exemplo, um problema operacional, né, deficiência na gestão de documentos alfandegários, em cotações, elas podem ratear ali um pouco. E indicadores que vão trabalhar para nós aí são os custos administrativos, né, o desempenho logístico. Então, com isso, eles trabalham bem. Então, algumas plataformas, veja que eu elenquei aqui só algumas, mas cabe a vocês aí depois darem uma olhadinha em outras, né, que eventualmente vocês já estejam acostumados a trabalhar ou que até gostariam de aprender um pouco mais, né? Então, o ChatGPT está ligado ali, né, ao uso geral, é um raciocínio mais completo, né? Ele trabalha com programação. Então ele trabalha ali com texto, com visão, com voz, ele trabalha com vários tipos de entradas, né, e saídas para as nossas. Tem uma capacidade avançada em análise de dados, né, e ele dá suporte, né, a chamadas de voz, né, ultrafluidas, ou seja, ele tem ali uma interface que consegue entender, né, a fala humana. Tem o Claude, né, da Anthropic, né, uma redação natural, raciocínio lógico, trabalha com grandes documentos, ele é muito interessante ali para fazer pesquisa, por exemplo, de artigos, né, ele trabalha, eu posso submeter ali uma quantidade muito grande de documentos a ele e pedir que ele faça um determinado tipo de análise desses documentos. Né? O Google Gemini, né? Então, também, né, ele vai trabalhar em cima do ecossistema da Google, né, toda aquela base, né, de dados que o Google tem serve aqui para alimentar o Gemini. Então, ele vai também trabalhar com processamento de texto, com áudios, imagens, com vídeos. Né, então, ele é muito flexível. Né, então, ele tem aí uma grande capacidade de raciocínio, né, e de análises. O Grok, né, do XAI, é também, né, um acesso de dados em tempo real e tem ali uma análise tendencial, ou seja, ele busca ali entender qual seria a tendência, né, de um determinado fenômeno. Né? Então, ele tem uma integração ali com a rede X, né, e tem ali algumas restrições, né, severas, no sentido de determinados tipos de resposta ele se restringe. Também nós temos aí algumas aplicações da IA, né, como a mais clássica delas é previsão de demanda, usando ali machine learning. Né? Então, por exemplo, previsão de demanda para poder dimensionar estoques. Fazer roteirização inteligente, né? Então, algoritmos que otimizam rotas de transporte. Fazer gestão de armazéns, né? Então, controlando robôs, né, para fazer o picking e a organização do armazém. Então, vai trabalhar aqui, né, por exemplo, como um WMS, né, mais potente, né? Fazer análises de risco,
né? Então, identificar ali situações que podem gerar atrasos ou identificar gargalos na cadeia de suprimentos, né? Esses gargalos muitas vezes são difíceis de serem identificados pela IA, né? Eu consigo ter uma acurácia maior para identificar, né, esse gargalo. E também já uma aplicação bastante clássica são os chatbots, né, que vão dar suporte, né, para clientes, fornecedores, né, clientes internos e externos, né, evitando assim que pessoas acabem perdendo muito tempo com coisas mais corriqueiras, mais frequentes, né? Então, quando eu estava fazendo meu doutorado, que eu estudei Machine Learning, né, de uma empresa que tinha feito exatamente isso. Na época ainda estava muito em desenvolvimento, né, certas ferramentas. Eles colocaram lá as perguntas mais frequentes e jogaram tudo para o chatbot, né? Então, só quando extrapolava isso é que então era acionado um atendente humano, né? Então, aí uma pergunta mais específica, né, algo que, digamos assim, uma ocorrência rara, aí o atendente humano intervinha nesse processamento. E uma coisa que nós temos que cuidar, né, é a parte ética, né? Então, nós temos aí muitos riscos, né, e algumas práticas recomendadas. Por exemplo, dados, né? Tudo aquilo que a gente coloca na inteligência artificial, se não tomarmos cuidado de configurar para que aqueles dados não sejam utilizados, né, para outras soluções, pode haver vazamentos, né, de dados. Posso liberar ali informações estratégicas da empresa e, e isso pode cair aí na mão de concorrentes e com estrago garantido, né? Outra coisa também é acabar liberando dados confidenciais de clientes, de fornecedores, né, violando aí a Lei Geral de Proteção aos Dados. Então, sempre anonimizar dados antes de inserir nos prompts, né? Ou seja, primeiro não colocar nomes, né? Segundo, nós vamos conversar sobre isso, né, num próximo encontro, trabalhar, por exemplo, quando são dados numéricos, trabalhar com índices, né? Ou seja, são números diferenciados, mas que exprimem o mesmo tipo de comportamento. Então, com isso também a gente consegue trabalhar bem, sem criar um risco, né, de passar aí dados para o universo, né, da inteligência artificial. Alucinações, erros, desinformações, né? Então, sempre ter uma validação, né, e uma curadoria humana, ou seja, vocês que vão fazer o trabalho, não é simplesmente aceitar, né, o resultado que a IA apresenta, né? Vocês vão ter que analisar, né, as respostas, ver se aquilo está coerente, né, de alguma maneira. Então, por isso, né, que vocês vão ter que se utilizar dos seus conhecimentos, né, a respeito do processo logístico que vocês estão ali colocando para a IA, para verificar se realmente, né, ela não alucinou, colocou uma resposta totalmente absurda ali. Outra questão importante, né, a questão social, né, reprodução de preconceitos, né, vieses. A IA ela vai buscar informações no histórico que existe na internet, né? E ela não tem filtro, né? Ela vai pegar coisas boas, vai pegar coisas ruins, né? E de repente, né, isso pode ser colocado ali, né, na solução que ela está nos apresentando. Então, de novo, né, uma avaliação crítica dos resultados, né, é sempre muito importante. Outra questão, plágio e omissão de autorias, né? Então, identificar ali, eu coloquei ali um texto ali para ela analisar, ela fazer uma análise, de repente ela usou um texto, né, de um outro trabalho e não indicou a origem, né, desse texto. Então, também, né, cuidado com isso. E toda vez que vocês usarem inteligência artificial, vocês têm que declarar, né,
que usaram a inteligência, qual inteligência usou, de que maneira usaram, né, para que não haja nenhum tipo de problema. Então, vocês vejam que a questão do uso de inteligência artificial, ela requer ali conhecimentos e cuidados, né, para que a gente possa ter um trabalho bem estruturado. Né? Eu coloquei ali algumas IAs para vocês, mas lembrando, né, que o Centro Paula Souza tem ali a parceria com a Microsoft e pelo Teams vocês têm acesso, né, ao Copilot. Né? Então é uma ferramenta que vocês também podem usar. Né? Então, só reforçando, eu não estou obrigando a usar nenhum tipo de ferramenta específica. Né? Então, vocês podem utilizar aquela que vocês considerarem a mais interessante, né? Seja pelo conhecimento que vocês já tenham de alguma delas, ou seja pela facilidade de acesso. Né? Mas tem que ter todos esses cuidados. Tá certo? Então, no próximo encontro, a gente vai continuar aqui esmiuçando um pouco mais essa questão do uso da IA. E qualquer dúvida, né, me acionem ali pelo Teams. Né? Então, o Teams é o nosso canal, né, oficial de comunicação. Tá ok? Até mais, gente.